Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o 39º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são... Você acredita que eu vi uma pesquisa que em 2 anos teve um aumento de 18% no uso de medicações psiquiátricas? Será que eu preciso tomar remédio mesmo? Hoje, acho bom a gente deixar claro que nós vamos levantar questões. É isso. É pra gente pensar juntos, ter um olhar crítico, né? Mas não tem resposta, né? Porque é um tema muito polêmico esse das medicações, né, Giovana? Sim. E é polêmico porque ele inclusive, traz dentro de si uma dicotomia do bem e do mal, né? Sim. Foi você que me provocou para trazer esse tema. Então conta aí pra gente o que fez você querer trazer esse tema aqui pro Vidas e Cenas. Eu vi uma notícia, né? Primeiro eu vi lá uma notícia falando assim que essa geração Z é a que menos consome álcool. 45%, somente 45%, comparando com alguns anos anteriores, fazem uso de bebidas alcoólicas. E aí eu falei, eu vou pesquisar esse trem, né? Que é isso que estão falando, né? E aí eles viram que realmente a geração Z prezam pela saúde e agora, comparado com 1962, é o mesmo número de consumo. Então eles diminuíram muito drasticamente, porque teve o boom também, né, das bebidas alcoólicas, de como que isso era o social dos jovens também. Então isso tem diminuído porque hoje a geração Z favorece ali a saúde e bem-estar. Tem até o termo lá que eu falei, eu não sei pronunciar, wellness. Wellness, é a geração que cuida mais, que busca essa saúde. Então, aumentou o número de academias, o número de suplementos, de marcas, né, de suplementos. Então, tá tendo, né, um boom dessas vendas, até de roupas de academia, enfim, porque é a geração que mais consome saúde. Só que aí, tudo bem, né? Vi, pesquisei, achei interessante, que bom, né? Tá tendo esse cuidado. Em contrapartida disso, é a geração que mais faz uso de medicações psiquiátricas, principalmente. E a gente pode até fazer uma associação ali com o pós-pandemia, né? Que entre 2022 e 2024 teve aumento de 18% nas medicações psiquiátricas, no uso de medicações. Então, em contrapartida tem isso, né? Até que ponto, né, a gente tá ali sendo saudável, e eu me incluo, né, na geração Z. A gente tá ali sendo saudável, buscando saúde, só que buscando um respaldo na medicação. Então aí entra o ponto polêmico, né? Porque eu acredito muito que a medicação ela tem um momento, né? Acho que ela precisa entrar em cena em alguns casos, só que eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem, um pouco do que a gente falou de viver o processo, quer facilitar o processo de, opa, eu não quero sentir isso aqui. E é perigoso, né? O quanto que vai se anestesiando algumas coisas. A automedicação também aumentou, tanto que nessa pesquisa fala que não está contando os dados de automedicação, que existe muito, e principalmente eu trabalho com empresas, eu vejo que é uma coisa muito naturalizada. Eu tomar ali o remedinho da minha amiga para sanar uma crise, ou eu fazer o uso de medicamento e se acabar, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, é muito perigoso o quanto que o acesso a essas medicações e o acesso fácil às informações também, né, Cami? Porque hoje tem gente que até chega no consultório já falando, será que eu não tenho que tomar não vou falar o nome de medicação aqui, mas tal, será que não seria bom? E as pessoas brincam, né, fazem meme com isso. Então, o quanto que acaba limitando os manejos, a capacidade criativa, a capacidade espontânea, porque eu anestesio e eu cesso ali um sofrimento, na busca de interromper um sofrimento. Tem um monte de coisa dentro disso que você trouxe, né? Mas essa sua última fala me leva para uma crença que existe, eu acredito, de que o psicólogo é contra a medicação, né? E aí, gente, psicólogo é contra a medicação?
E aí a minha abordagem, né, é que não, né? Acho que o psicólogo não é contra a medicação, o psicólogo é talvez não favorável a algumas anestesias que fazem com que o ser humano não se desenvolva, né? Porque o psicólogo ele é pró-desenvolvimento, pró-autoconhecimento e melhoria e transformação a partir do autoconhecimento. A gente, até o episódio passado, a gente falou sobre isso, né? Sobre psicoterapia, critérios e tal. Voltem lá, gente, se isso é importante para vocês. Então, o psicólogo é a favor da saúde mental. E se aquele instrumento, vou chamar a medicação agora nesse momento de instrumento, ele está sendo usado não para favorecer a saúde mental, mas para anestesiar, aí eu acho que a gente, eticamente, né, e com critério, precisa conscientizar o cliente, e aí eu acho que a gente é contra mesmo, né? Pausa. Tem momentos onde uma anestesia é muito bem-vinda. E isso vai depender da situação e do contexto que a pessoa está vivendo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para né, deixar claro isso. Sei lá, um luto de uma situação muito inesperada, né? Ou de uma situação que está causando um sofrimento psíquico enorme, onde a pessoa não está conseguindo ser funcional, viver a sua vida, fazer suas coisas e tal. Tem determinados momentos onde, ou ali na situação emergencial, uma anestesia ela é bem-vinda, certo? Agora, se esse lugar da anestesia está fazendo com que a pessoa não consiga se enxergar, se olhar, se desenvolver e ficar conservados em determinados caminhos que não levam para um lugar de saúde, aí a anestesia não é bem-vinda. É exatamente isso. E voltando ali na temática, né, da anestesia e da automedicação, é isso que acontece, né? E tem pessoas que, por mais que tenham acesso à informação, esses dias eu fiz um atendimento breve, assim, com uma pessoa que veio para algo pontual, e ela fez uso de medicação por 1 ano, de uma medicação fortíssima. E aí, quando ela parou de tomar essa medicação, porque ela foi fazer um procedimento cirúrgico, ela surtou. Então, o quanto que, gente, as medicações, ela muda a bioquímica do cérebro. Ela muda a sinapse, como que vai chegar. Então, acontece um movimento dentro de você. Imagina que o nosso cérebro é ali, de circuitos eletrônicos ali, como que fala? Uma rede ali, uma rede. E aí, a gente coloca ali, liga um fio no outro e a medicação, às vezes, vai favorecer isso. Só que se esse uso não for com acompanhamento psiquiátrico, com um médico responsável ali pela sua saúde mental, pode ter uma linha diferente, vai dar um choque, vai impactar e vai acontecer algo ruim. Isso que você está falando, eu penso que é essencial, sabe? Que assim, é um tipo de tratamento que precisa ter acompanhamento médico. Precisa ter o especialista que vai ali acompanhando. Porque é uma medicação que ela é muito sensível no sentido, né, de que, assim, a dose, o horário que você toma, o jeito que você toma, né? Me fez lembrar até de um atendimento que eu fiz ontem, rapidinho, um atendimento que eu fiz ontem, onde o cliente já está num processo de desmame, Olha, deve fazer uns 6 meses que ele está em processo de desmame das medicações junto com a psiquiatra, e a psiquiatra ela é muito cuidadosa nesse sentido. Mas ele começou a me referir na psicoterapia que quando ele dormia menos, ele acabava acordando no outro dia muito na bad. Sim, muito na bad. E aí eu pensei, mas espera aí, você está em processo de desmame da medicação. Será que isso não tem a ver com a medicação que você está tomando para dormir? Talvez essa medicação para dormir precise que você tenha um X de horas de sono para que você consiga acordar bem. E pode ser que possa até estar falando alguma besteira aqui, tá? Psiquiatras aí, me desculpa se ele estiver falando alguma besteira, ele vai conferir com a psiquiatra dele, mas eu criei essa hipótese, né? Será que, pergunta para tua psiquiatra, se não pode ser isso, não só pode ser porque você está tomando a medicação e você está dormindo menos horas e com isso você está acordando pior do que você deveria estar acordando. Porque se isso acontece, é sinal de que aquela medicação ali não está sendo mais tão necessária ou não está sendo necessária naquela dosagem, o psiquiatra vai precisar fazer algum ajuste. Quer dizer, tudo isso, e olha, eu como psicoterapeuta criei uma hipótese, falei, pergunte para a sua psiquiatra.
né? Porque é ali naquele espaço com o psiquiatra que ele vai precisar negociar isso. Então, é um tipo de tratamento que precisa ter acompanhamento. E a gente vê muito, né, Giovana? Você me lembrou aqui um outro caso, onde tinha um casal que eu atendia, que eles ficavam usando uma medicação do outro. E aí, porque era medicação para ansiedade e tal, teve que ter todo um processo educativo da minha parte para dizer, cada um vai ter o seu psiquiatra e a sua medicação. Vocês precisam parar com isso, né? Porque... E aí acontecia que quando eu estava precisando não tinha mais a medicação de emergência, porque o outro tinha tomado. Então, assim, gente, cada um tem sua medicação, cada um tem sua medicação de emergência, cada um cuide nesse sentido da sua saúde mental, porque começa a ser feito um uso que atrapalha mais do que ajuda no processo. E falando do acompanhamento, o efeito colateral é muito único em cada organismo, né? Então é muito importante que esteja sendo visto, que seja acompanhado. E, gente, nada de ir no psiquiatra e manter só a medicação, né? Tem gente que toma a medicação há 1 ano sem um retorno. Sim. E só vai renovando a receita. Mas eu tô me sentindo bem, né? E isso, não, é um tipo de... Eu acho que existe essa cultura aqui no Brasil, não sei como é que é nos outros países, de realmente fazer essa renovação da receita e não fazer esse acompanhamento. E aí você não dá condição nem do profissional conseguir fazer os ajustes, de novo, né? Os ajustes necessários para que você tenha o melhor resultado da medicação, né? Então isso é um assunto muito sério mesmo. Muito sério, né? Principalmente as medicações ansiolíticas para dormir, existe uma disseminação disso como uma coisa, né, natural, quando às vezes não é natural. Por outro lado, tem pessoas que às vezes precisam de medicação e onde uma medicação poderia ajudar num determinado tipo de situação e a pessoa tem resistência, não quer tomar medicação. Acontece com você isso no consultório? Será que eu preciso mesmo ir no psiquiatra? Será que não está exagerando, Giovana? Eu já escutei isso. No meu consultório acontece bastante. E aí eu acho que também parte de nós saber exatamente aonde que a medicação pode ajudar e de que jeito. A gente não vai entender, né? Nós não somos de novo porque a gente falou isso no episódio passado, né? Nós não somos psiquiatras, a gente não tem o estudo que eles tiveram. E a gente não vai ter o conhecimento que eles têm, mas um conhecimento mínimo ali que dê condição da gente dizer, olha, até aqui a psicoterapia dá conta. E até aqui a gente precisa da medicação, às vezes até para ajudar na psicoterapia, a gente precisa saber. E em muitos casos a gente coloca até como condição, né, Cami? Porque se coloca em risco a pessoa, a gente precisa da ajuda da medicação para que possa ser esse auxílio, né, de tratamento. Sim, uma das poucas coisas ou únicas, talvez, que permite que a gente quebre o nosso código de ética, né, de sigilo, é justamente quando o cliente está numa situação de ir contra a própria vida, né, contra a sua integridade física ou a vida de outra pessoa, né? E esses são casos onde a medicação ela é importante. Então, casos como esse, a medicação é importante. Casos onde eu costumo dizer que tem situações, principalmente de situações de depressão, onde o cliente ele não tem eu chamo desse jeito, né? Porque a gente precisa de um quantum de energia, né, que seja suficiente para a gente conseguir se movimentar. E tem estados depressivos onde a pessoa não tem nem aquele mínimo ali de energia para conseguir fazer coisas para melhorar, né? E aí, de nada adianta você estar no processo de psicoterapia sem esse nível de energia para ver o que você pode fazer. Você não vai ter condição de fazer. Sim. E nesses casos, eu digo que a medicação ela é importante para ela dar esse quantum. A medicação ela dá esse quantum de energia para você conseguir ter condição de fazer. E é um lugar de responsabilidade também, né, Camis? A gente está vendo que o paciente não tem energia para fazer o que ele sabe que ele precisa fazer, só gera culpa, só vai aumentando o sofrimento. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto justamente para poder ter essa energia e para que ele possa ter recurso, né? Para fazer por ele o que precisa ser feito. Ter recurso é uma ótima forma de falar também. E às vezes o cliente precisa de lastro em determinadas situações. Tem situações que são muito desafiantes na vida e que é muito difícil a gente conseguir lidar sem ter esse lastro. É como se a gente perdesse o chão, né? E eu digo que em algumas situações a medicação ela dá chão. Outra analogia que eu uso é em situações em que a medicação ela dá como se fosse uma blindagem. E aí o que vem de fora não é que para de vir, mas eu sinto
Menos, porque é como se chegasse numa armadura aqui, isso aqui faz um filtro. Eu vou sentir, mas eu vou sentir menos. E tem situações onde a gente precisa sentir menos para poder existir. Então, nessas situações, também a medicação é importante. Então, tem alguns critérios que a gente vai avaliando, né, Giovana? Ou quando a pessoa vem num estado de ansiedade, com crises muito frequentes ou muito intensas, e com as estratégias que a gente tem comportamentais, a gente não está conseguindo que o cliente consiga não ter esse tipo de crise, às vezes, por um período, é importante ter a medicação. Por quê? Nos casos de ansiedade, eu costumo explicar para os clientes assim, isso aqui tem um reforço positivo ou negativo. Quanto mais o cliente tem crise, mais aquilo fica marcado para ele e isso aumenta a sensibilidade às situações que podem gerar crise, né? E quanto menos ele tem crise, mais ele vai perdendo essa sensibilidade e conseguindo se submeter a situações. Então, às vezes, a medicação é importante para que o cliente pare de ter crise, com isso ele não fique gerando essa sensibilidade a determinadas situações, e aí a gente consegue trabalhar qual é o medo de fundo, né? Assim, o que é que está causando essa ansiedade? Mas às vezes a gente precisa que a crise pare para que a gente consiga trabalhar isso. Então, tem situações que a medicação ajuda muito dentro do processo psicoterapêutico, mas precisa ter esse olhar diferencial, de diagnóstico diferencial, né, para conseguir ajudar o cliente que não quer e precisa entender que a medicação pode ajudar. Com certeza. E na questão de quem tem as perguntas que eu sempre recebo mas eu vou ficar tomando medicação pro resto da vida? Vou depender disso? E não, da mesma forma que tem um projeto terapêutico na psicoterapia, você também pode levar isso pro seu psiquiatra. Porque hoje a gente fala de uma psiquiatria humanizada e eles têm esse cuidado, né? Muitos profissionais eu vejo que tem essa abertura também, né? E indica psicoterapia. Antes não era visto isso, né? Até na época que eu fazia faculdade, os professores falavam, olha, psiquiatra não gosta que passe o espaço dele, toma cuidado no que você vai falar. E claro que a gente tem esse cuidado, mas hoje tem uma comunicação, uma relação, pela minha experiência, com os profissionais, né? Então, da mesma forma que existe um projeto na psicoterapia, também pode existir ali no processo do acompanhamento com a medicação. Então, não precisa. Alguns casos, sim, vou precisar. E eu acho interessante, né? Porque algumas pessoas, se tem ali uma hipertensão, um diabetes, vai tomar medicação pro resto da vida, porque tem que tomar. E aí, por que às vezes, né, na questão da saúde mental ainda existe esse tabu, principalmente com as pessoas mais velhas. Então, tá vendo que é tudo uma questão de equilíbrio, né? De um lado a gente tem o pessoal jovem aí que não quer escalar a montanha. Eu brinco que, gente, pra gente ver o nascer do sol, a gente tem que escalar a montanha. Só que tem gente que não quer escalar a montanha, então só quer ver ali tudo lindo. E aí a gente tem esse lado, né, dos jovens que acaba por ser mais imediatista, por querer resultado, e eu acho que as redes sociais traz muito disso, influencia diretamente, traz esse impacto, né, a dopamina barata aí. E em contrapartida tem o lado do pessoal que já viu que a mãe sofreu com medicação, ou já teve casos, amigos que ficou dependente o resto da vida. Só que às vezes não tem esse olhar de que pode ajudar, né? O que vai me favorecer também, essa medicação. E o equilíbrio precisa ser pensado também no sentido das informações, né? Você trouxe aí o acesso à informação, e o acesso à informação, ele tem uma coisa maravilhosa, que é isso das pessoas conseguirem se reconhecer um pouco mais e poder buscar a ajuda necessária, mas também o acesso à informação, inclusive algumas informações da forma como são veiculadas atualmente, também às vezes prejudica isso, né? Porque às vezes a pessoa se diagnostica, se trata, né? E sem acompanhamento, sem esse cuidado, e vai piorando, né? Um quadro, ou arrastando um quadro, como você disse, ao longo de anos. Hoje é muito comum as pessoas falarem, eu tenho TDAH, um exemplo, né? Isso aí a gente pode deixar para outro episódio, mas só um recorte. E, como foi o seu processo, né, de psicodiagnóstico? Como você fez? Tem um relatório? Não, eu vi no TikTok lá, eu tenho todos os sintomas. E, gente, se a gente for pegar o DSM, né, que é a nossa referência, né, é o Manual de Transtornos Mentais.
é a nossa referência. Se a gente for ver, a primeira vez que eu peguei aquilo, eu falei, gente, eu tenho tudo. Porque tem o diagnóstico diferencial, tem toda a história de vida, tudo depende, a gente falou isso, né, no episódio passado. Tudo depende muito. Então, tem coisas a serem analisadas. Não é porque alguém trouxe, por isso que eu falo que aqui também é um espaço que a gente toma muito cuidado, né, Camila, nos assuntos que a gente vai trazer, porque a gente vê que às vezes os profissionais, na tentativa de conscientizar, acaba dando ali de bandeja algo que é muito subjetivo e que é muito delicado. E aí as pessoas já vão se incluindo nesse diagnóstico, já vão se incluindo no sintoma, e muitas vezes a gente vai ter aquele sintoma sem ter aquele transtorno. Então, é muito importante que, se a gente tem uma dúvida, a gente vá buscar a psicoterapia. E é importante que você seja sincero, né, com o seu psicólogo, para que você possa realmente ter uma possibilidade de ação no seu processo terapêutico, porque às vezes as pessoas omitem, né, algumas coisas, assim, de medicação principalmente, né, de qual fase que eu tomei ou não. Inclusive, teve uma paciente que eu sempre pergunto, a primeira sessão a gente tem que entender, né, como que tá a sua vida, faz uso de alguma medicação, é uma pergunta clássica. E às vezes a pessoa esquece de trazer que tá tomando algo, e aí a gente não vai entendendo alguns movimentos, né, então é... É curioso você trazer isso, né? Porque apesar do aumento do índice do uso de medicação, né? Eu não sei, eu acho que eles pegaram exatamente essa geração aí. Existe ainda um certo tabu e existe um receio, né? De falar sobre isso. Eu faço parte de um grupo de teatro e ontem nós estávamos no nosso ensaio, a gente está começando um novo processo de construção criativa e a gente estava trabalhando sobre a realidade dos professores. E essa temática surgiu, né? E apareceu lá, porque tem muitos de nós que são professores, né, de artes, de teatro, enfim, das escolas públicas aqui da nossa cidade, e eles estavam trazendo isso, o quanto que alguns professores, quando são afastados por diagnósticos de questões de saúde mental ou de medicação, são vistos com julgamento e com preconceito dentro da própria comunidade. Então, assim, eu ouvi falas ontem deles dizerem assim que falas comuns são, é fraco, não aguentou, não deu conta do tranco, sabe? Então, que olhar é esse, né? Porque tomou medicação é fraco, não deu conta do tranco, o que foi? Ou é um ser humano que ou passou por uma situação específica, ou tem uma questão genética e tal, que conduz, que leva para isso diante, né, do momento de vida que ele está passando, o que quer que seja. Por que tomar medicação enfraquece ou fortalece, né? Eu acho que é tirar esse lugar da medicação, desse lugar de um preconceito mesmo, de um conceito ou que já condena ou já fala que é tudo. Não, gente, né? Precisa ver qual é a situação, qual é o momento, de que forma que está sendo usado, com que tipo de acompanhamento que está acontecendo. É isso. E é curioso, porque agora eu pensei assim, tá, mas e como é que era com o álcool nesse ponto, né? Eu acho que também o álcool, né, dependendo da intensidade e da frequência com que você usa, ele vira, né, algo que vai trazer patologia. Anestesia, né? Vai trazer anestesia e vai trazer patologias e vai trazer complicações para sua vida, dependendo do uso que você faz. Tá ok. Eu, por exemplo, quando eu era jovenzinha, eu gostava bastante de tomar uma cervejinha, de alguma coisa assim. Agora, nesse momento de vida que eu estou passando agora, que é na perimenopausa, o álcool já faz um efeito diferente no meu corpo. Então, eu já tenho outra relação com o álcool hoje do que eu tinha antes. Por quê? Porque neste momento de vida que eu estou, o álcool traz outra coisa para o meu corpo, porque meu corpo é outro, não é aquele, né? Então, eu acho que esses cuidados de a gente ter critérios, né, Giovana? E aí eu acho que entra muito dentro de uma coisa que você falou hoje, muito, que é assim, o pensamento crítico, né? A gente poder se manter como sujeito crítico diante do que atravessa a nossa vida. Sim. É isso. É um convite, viu, gente? Temos que pensar, né, gente? E até
se for para tomar medicação, vamos ver o que é essa medicação, vamos perguntar para o psiquiatra qual que é o plano, quais são os efeitos disso, como que vai dar, até quando, tem possibilidade de eu parar de tomar, tirar essas curiosidades para não ficar como um tabu ali e, em contrapartida, também se questionar, mas será que eu preciso dessa medicação? Sempre quando um paciente vem em estágio depressivo, enfim, eu sempre indico para um clínico geral também, porque às vezes a pessoa faz 5 anos sem fazer um check-up, sem ver, e até tem memes assim que brincam que você vai no psicólogo é como se fosse um sistema de pirâmide, porque aí vai nutricionista, educador físico, personal, médico, enfim. E realmente, porque a gente precisa cuidar de uma saúde integrada, né? Tudo vai influenciar a forma como a gente vai viver, como a gente vai lidar com as nossas questões. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, porque tá interligado, né? Não dá para separar aqui e falar, isso aqui é da mente, isso aqui é do corpo. E tem sintomas que são simplesmente de uma disfunção fisiológica. Sim. Né? E que se a pessoa não investigar e vai lá e olha os sintomas, não, com certeza eu tô com depressão aqui, mas não fez um exame para ver que a vitamina D estava lá no pé. Então, assim, né, que tava com anemia, que tava com... Sim. Então, o profissional da área da saúde, ele vai ter condição de olhar e dizer, olha, você investigou isso, investigou isso, investigou isso, investigou isso, vamos tentar isso, tarará, tarará. E aí, tem momentos em que isso é suficiente, essa investigação toda, esse cuidado, e momentos que não, momentos que a gente vê que, de fato, o paciente está precisando de um suporte maior, né, naquele momento e, enfim, vai precisar dessa medicação. Se é para sempre ou não, isso também vai ser avaliado com o psiquiatra, vai depender do caso da pessoa, né, vai depender da abordagem, da linha do psiquiatra, né, porque tem linhas e linhas também dentro da psiquiatria, enfim, mas... o importante é não ser levado pela massa, é manter a postura crítica para você ter critérios, você saber que você tem critérios para fazer as escolhas que você fez. Isso é importante, né? Aprender a escolher. Sim, sim. Isso é essencial, eu diria. É isso, né? É isso. Gente, esse foi o 38º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. 39º, eu acho que eu errei. 39º episódio do Vidas e Cenas. Tá chegando no 40, a gente não tá acreditando. Se você acha que esse assunto pode ajudar alguém a pensar, enfim, até algum amigo que você queira trazer essa conversa aí pra mesa de vocês, compartilhe. E olha, todas as quartas-feiras temos novos episódios, então esperamos você. Até a próxima quarta.